Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho de saúde intestinal. Às vezes aqui no consultório, durante a consulta, a gente não consegue aprofundar no tema, mas eu acho muito importante você ter consciência por que seu intestino tem que estar funcionando. Você nem precisa entender todo o processo, mas por que ele não está funcionando, é preciso ter consciência. Na verdade, gente, 70% da serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar, do prazer, é produzido no nosso intestino. Se esse intestino não está em plena condição, ele não vai produzir serotonina suficiente. E aí a gente pode se sentir cansado, triste e ter relação com o nosso intestino. Só para vocês verem a profundidade que o intestino alcança. E aí o programa vai nos dar tempo de pesquisar e de como melhorar o seu intestino. Às vezes a gente vem numa primeira consulta e a gente até consegue ver, mas numa segunda isso fica muito mais claro, porque a gente já limpou, já deu uma melhorada na alimentação, já começou a ter mais percepção, consciência. Com esses vídeos vocês vão ter ainda mais. Então vamos lá, o que pode estar acontecendo? Por que a gente está com sintomas gastrointestinais? Se você sente distendido, muitos gases, um intestino muito constipado ou muito diarreico, tá na hora de equilibrar isso aí. Não é normal, né? A gente ter um intestino assim. Então, pessoal, a gente pode ter várias coisas acontecendo. Pode ser uma hipersensibilidade alimentar, pode ser uma alergia que afetaria o sistema imune, pode ser uma intolerância, né? Então a gente tem esses três tipos e aí a gente tem que pesquisar e ficar muito atento, principalmente nesse primeiro momento. Comi isso aqui, principalmente o leite, né? O glúten que virou um vilão, e começar a perceber que alimento está nos levando a esses sinais e sintomas. Porque se for uma hipersensibilidade, a gente vai conseguir identificar. Outra coisa importante, gente, é que ao longo da vida, estresse, toxinas ambientais, agrotóxicos, as besteiras que a gente come, antibióticos que a gente toma, alguma verminosa, algum mau funcionamento de outro órgão, tudo isso vai afetar a nossa saúde intestinal. E isso pode causar tanto um desequilíbrio, uma disbiose intestinal, né? Porque quando a gente tem mais bactérias ruins do que boas, normalmente está instalado esse quadro de disbiose, que a gente também pode trabalhar com isso. Também pode ser uma permeabilidade intestinal. Então, eu falei de intolerâncias, alergia, hipersensibilidades, falei de disbiose intestinal, por isso que eu falo que a gente leva um tempo para descobrir o que está acontecendo com esse intestino. E também, agora, vou citar o leaky gut, que é uma permeabilidade intestinal. Diante de todos esses estímulos que eu acabei de citar, estresse, toxinas, besteiras, a gente vai machucando o nosso intestino ao longo da vida. Esse intestino era para ser grudadinho, absorver, digerir, eliminar. Mas como ele foi machucado, ele vai ficando permeável. E quando esse intestino fica permeável, macromoléculas chegam na corrente sanguínea, macromoléculas de alimentos, e aí gera uma reação que atinge o nosso sistema imune e com isso gera sinais e sintomas diversos, né? Entre dor de cabeça, fadiga, gases, constipação, diarreia. Toda essa leaky gut, ela pode levar inclusive a uma doença autoimune e a intolerâncias alimentares, por isso que hoje em dia isso está muito comum. O que a gente tem que fazer, gente? Antes até, talvez, de tirar todos os alimentos, achando que é isso, que é aquilo, é cuidar desse intestino. Aqui no consultório eu fiz um protocolo que chama 5R. Então, a primeiro R é a gente reparar, cicatrizar essa mucosa. A gente faz isso ou com aloe vera ou com glutamina. Pode ser que na sua prescrição tenha um deles. A gente também vê a necessidade, quando a gente pensa em disbiose intestinal ou no intestino muito constipado ou diarreico, trabalhar com probiótico, que seria bactéria boa, para trabalhar esse desequilíbrio de microbiota, para trazer uma microbiota mais saudável. E eu falo, gente, um adendo, né? Que muitas vezes a gente fica com muita vontade de doce, muito cansado, fadigado. Se o intestino não tá legal, ele vai pedir isso mesmo. Porque bactéria ruim se alimenta de farinha branca, é de açúcar. Então, a gente às vezes tem aquelas candidias de repetição, está tudo ligado com a nossa microbiota intestinal. Por isso que eu falo da importância de tratá-la. Gente, para finalizar, não vou tomar muito o seu tempo, a gente precisa recuperar
né, repovoar, que é os probióticos ou os pré-bióticos, que seria a fibra. A fibra eu deixo normalmente para um segundo momento, se houver necessidade, porque a gente consegue muitas vezes ingeri-la através da alimentação. A gente precisa reintroduzir, muitas vezes eu trabalho com enzimas digestivas, se tem muito sintoma de gases, de distensão, para ajudar nesse primeiro momento, porque as nossas enzimas digestivas tem várias que são produzidas na borda, em escova do intestino, e se esse intestino está muito machucado, essa produção enzimática normalmente diminui. A gente vai rebalancear, né, trazendo para esse intestino menos estímulos inflamatórios, né, igual eu citei, estresse, toxinas. Então, com isso, a gente vai rebalancear a nossa alimentação. E o outro é reequilibrar com yoga, menos estresse, um sono de qualidade. Então, é o nosso protocolo 5R e eu vou aplicando ele de acordo com a necessidade de cada um, tá? Possivelmente, se você está recebendo esse vídeo, você já está com o primeiro protocolo intestinal estipulado, mas eu queria mostrar porque da necessidade tanto de melhorar uma alimentação quanto de dar atenção para esse intestino. Vamos fazer com que esse intestino funcione perfeitamente. Um beijo, até o nosso próximo encontro.